Olá, meu nome é Cíntia, sou médica psiquiatra, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, com residência médica na Santa Casa de São Paulo e doutorado pela Universidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema de suma importância e que muitas vezes é negligenciado por nós, que é o suicídio. É claro que o suicídio é um desfecho que nenhum de nós espera para nenhum dos nossos pacientes, mas que nós sabemos que acontece e que vem aumentando nos últimos tempos. O Brasil, diferente de outros países do mundo, que vem numa decrescente, o Brasil tem aumentado o índice de suicídio. E pior que isto, vem aumentando numa faixa etária de indivíduos entre 15 a 29 anos. E isso é muito triste, porque nós sabemos o quanto a gente acaba não dando visão para aquele indivíduo que está em sofrimento. Quando é que o indivíduo pensa em suicídio, né? Quando que isso acontece? O suicídio ele geralmente está associado a um transtorno mental, principalmente a depressão, seguido por uso de substância psicoativa. Então, ter depressão e fazer uso de substâncias psicoativas são fatores que nos norteiam para entender que o indivíduo está em risco e que ele merece mais atenção. Quando nós temos alguns estudos mostram para a gente que de 17 indivíduos que têm ideação suicida, um chega ao pronto-socorro para atendimento pós-tentativa de suicídio. Então, nós perdemos 16 indivíduos que ficaram em algum lugar e que não foram ouvidos, não tiveram escuta para o sofrimento que eles vinham apresentando. Nós temos também um papel importante enquanto médicos, que é, além de identificar a doença mental, ou mais precisamente o transtorno mental, é encaminhar esse indivíduo para um tratamento e entender que o indivíduo que tenta o suicídio ou que pensa em suicídio é um indivíduo em sofrimento. Muitas vezes é muito banalizado, porque o médico vê aquele indivíduo como alguém que estaria ocupando um espaço de atendimento em prol de outro com maior necessidade. Não, o indivíduo que tenta suicídio ou tem ideação suicida, ele é tão paciente como qualquer outro e merece a devida atenção. Nós sabemos que os homens concretizam mais o suicídio, em compensação as mulheres tentam mais o suicídio. Existem alguns fatores que são precipitantes para que o indivíduo pense em suicídio ou cometa o suicídio ou tente o suicídio, que é aquele indivíduo que passa por um estressor grave de vida, ou mesmo aquele indivíduo que tem um fácil acesso a um meio letal, ou aquele indivíduo, como eu já disse, que faz uso de substância psicoativa, né, álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas, alguns efeitos de mídia que fazem a comunicação sobre o tema suicídio de um modo errôneo, inadvertido. O importante, quando nós chamamos a atenção do setembro, ser um mês em que a gente faz todo um movimento em prol da prevenção ao suicídio, é porque a gente precisa falar sobre o tema e entender a riqueza de ser abordado com a devida seriedade. Nós sabemos que os transtornos do humor e o uso de substância psicoativa são os transtornos mentais que mais levam ao suicídio. Mas também existem outros transtornos mentais que levam o indivíduo a tentar ou cometer o suicídio. Então, aquele indivíduo que tem um transtorno de personalidade, portador de esquizofrenia, aquele indivíduo que tem um transtorno mental orgânico e faz um quadro confusional e o sofrimento é tanto e que a busca por ajuda ou por aliviar aquele sofrimento, eu preciso acabar com isso, acabando com a minha vida. Ou mesmo aqueles indivíduos que têm um transtorno de ajustamento, está vivenciando uma situação complexa e não consegue lidar com aquela adversidade, encontra na morte uma saída para aquele sofrimento que vem apresentando. Quando um indivíduo que busca ajuda médica, chega até um pronto-socorro, geralmente não é o médico especialista ou psiquiatra que vai estar na ponta ou atendendo, e sim é o pronto-socorrista, e que precisa ter a visão também de uma emergência psiquiátrica. O suicídio é uma emergência médica e merece atenção
devida de um médico. Que pode, é claro que não existe um remédio que magicamente faz com que o indivíduo deixe de ter este pensamento, mas uma vez identificado essa ideação suicida, esse indivíduo deve ser encaminhado para um tratamento especializado, onde ele vai receber medicação para o transtorno mental, o qual ele sofre. Nós sabemos que aproximadamente 35% dos indivíduos que têm ideação suicida são portadores de um transtorno do humor. E dentre eles, o mais comum é a depressão. 60% dos indivíduos deprimidos têm ideação suicida e quase 3,5% cometem o suicídio. Então, tem uma população que nós conseguimos prevenir de se matar, ou conseguimos salvar com relação a esse sofrimento, no sentido de não perder a vida. É claro que o desfecho de suicídio é um desfecho que nenhum médico espera. É o mesmo desfecho daquele indivíduo, do cirurgião que está numa cirurgia e que faz de tudo para que aquele indivíduo sobreviva. No final, ele não consegue, porque esse indivíduo vai a óbito. O indivíduo que comete o suicídio para o psiquiatra, para o especialista, é a mesma coisa, é o desfecho não esperado, é aquilo que a gente não quer. Pode acontecer? Claro que pode, acontece, nós sabemos que acontece, mas nós podemos prevenir. Então fica aqui um alerta para vocês de identificarem nos pacientes aquele indivíduo que tem uma ideação de morte, que acha que a vida não faz mais sentido, ou mesmo aquele indivíduo que diz: eu preferia dormir e não mais acordar. Isso denota uma suicidalidade que merece a nossa atenção. Esse indivíduo precisa ser encaminhado urgentemente para um atendimento especializado. Nós sabemos que nós podemos prevenir o suicídio. Então, o meu convite é: fiquem atentos. Os nossos pacientes também pensam em suicídio. Pensando que a depressão é o principal transtorno mental envolvido no indivíduo que pensa em suicídio, que tem ideação suicida, que tenta o suicídio, e que o tratamento para depressão são os antidepressivos. Os antidepressivos, eles levam um tempo até fazer o seu efeito, de 4 a 6 semanas. Então, esse indivíduo que inicia um tratamento para a depressão e que tem ideação suicida merece atenção redobrada. Muitas vezes necessita de internação para ficar sob... Nós sabemos que cada morte por suicídio é uma tragédia individual, mas que também acomete as pessoas que estão em torno de quem cometeu o suicídio. O suicídio é uma das 20 principais causas de morte no mundo. E a cada 40 segundos, um indivíduo morre por suicídio no mundo. É um tema muito relevante e de extrema importância. E uma coisa importante é, muitas vezes o indivíduo médico acredita que eu não posso perguntar se o paciente tem ou pensado em morrer ou pensado em se matar, como se isso induzisse ele a cometer. Não, isso não induz ninguém a cometer o suicídio. É muito importante, deve fazer parte da nossa entrevista médica para aquele indivíduo que se apresenta à nossa frente com faces depressiva, humor deprimido, porque pensar em suicídio naquele indivíduo que está deprimido faz parte do quadro clínico. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu acabei de dividir com vocês, do meu conhecimento. Espero poder estar aqui em breve para falar sobre outros temas relacionados à psiquiatria, que eu acho de suma importância para nós médicos termos um conhecimento mínimo nesta área, porque assim a gente vai conseguir ajudar um maior número de pessoas. E continue seguindo o canal da PM, que tem sempre boas informações para nós.